Olha só, a gente está no ritmo carnavalesco de uma tal de COP30, não é mesmo? Essa é aquela reunião climática onde políticos, ativistas e, vamos ser francos, muitos oportunistas se juntam para planejar o que eles chamam de soluções para a humanidade. Mas, na verdade, parecem mais mazelas. Tudo isso enquanto nos enganam com a ideia de que existe um grande problema com o clima do mundo. E o pior, eles têm a pretensão, com uma soberba que dá raiva, de anunciar que é possível consertar tudo. Mas, claro, para isso, nós, a humanidade, precisamos fazer um monte de concessões e sacrifícios, enquanto eles, os governos e os embusteiros de plantão, engordam os próprios bolsos. E no meio dessa lista do inferno de soluções está a famosa transição energética, que, além de estúpida, é um verdadeiro engodo. E é sobre isso que vamos falar hoje aqui, da Closer Brasil. Todo ano, a gente acompanha as promessas políticas dos governantes do Ocidente, que vêm com aquele papo de que precisamos fazer uma transição energética. O objetivo, segundo eles, é gerar eletricidade com baixas emissões de CO2, ou até mesmo nulas. Mas me diz uma coisa, qual desses despreparados, que seguem pautas ambientais climáticas que beiram a loucura, consegue explicar como isso seria possível na prática? Porque hoje, a principal fonte de geração de energia, desde a eletricidade até a operacionalização das nossas frotas motoras, vem do petróleo, do carvão e do gás. Pura e simples realidade. Quando a gente fala de desenvolvimento econômico e de trazer benfeitorias para a humanidade, temos que entender que isso não acontece sem energia. E, principalmente, sem a energia que vem dessas três fontes que acabei de citar. Elas são a base majoritária da energia mundial e, diga-se de passagem, são insubstituíveis na nossa demanda atual. Então, criar um problema em torno do CO2, fantasiando um aquecimento global exercido pelo seu poder de estufa, se torna algo muito proveitoso para quem tem intenções globais de controle e poder. É impossível substituir fontes estáveis de energia nos moldes que esses burocratas internacionais nos apresentam. É uma conta que não fecha. E os dados estão aí para provar. Segundo um relatório do Energy Institute, uma instituição britânica que, mesmo tendo um viés ambientalista e seguindo a linha alarmista, buscando o controle global e a idolatria da natureza, nos mostra a realidade. Em 2023, a maior parte da energia que usamos veio do petróleo, do carvão e do gás. Usando o Joule, a unidade de energia, o que moveu o mundo foram 196 exajoules, ou 32% do total, fornecidos pelo petróleo. O gás natural contribuiu com 144 exajoules, 23%, e o carvão com 164 exajoules, 26%. Juntos, esses três totalizaram pouco mais de 81% dos 620 exajoules consumidos no ano. As nucleares produziram 25 exajoules, cerca de 4%, e as hidrelétricas, 40 exajoules, aproximadamente 6%. E o pior, elas gastaram orçamentos 3 vezes maiores para isso. É uma vergonha. E a hipocrisia não para por aí. A Europa, um continente ínfimo que vive acusando os países pobres de destruírem a natureza, produziu 78 exajoules de sua energia com petróleo. Enquanto isso, a América do Sul inteira, com seu tamanho imenso e uma população considerável, produziu apenas 31 exajoules. E o consumo de petróleo sul-americano foi muito menor, proporcionalmente, ao que é usado na Europa. Eles nos acusam do que eles fazem. Usam petróleo, carvão e gás sem parcimônia, mas nós, especialmente aqui no Brasil, não podemos usar o que a nossa própria geografia nos oferece para gerar riqueza e prosperidade. E isso, meu amigo, reflete no social de forma efetiva, não só na cosmética. E tem mais. A produção de CO2 brasileira sequer apareceu nas estatísticas desse instituto em diversas avaliações. Só nas mais ridículas, onde ficou clara a nossa submissão aos acordos ambientais e de inventários de carbono.
Deve ser porque o nosso suposto 1% de emissões, sempre atribuído às queimadas e à agricultura, mas agora inflacionado sem justificativa para 1,7% ou 2%, simplesmente não aparece nas escalas gráficas, mas serve para os nossos políticos despreparados ou oportunistas se encherem de orgulho, dizendo que somos os protagonistas climáticos, nos submetendo a qualquer tipo de controle que seja elaborado. É o protagonismo das minorias, do 1% tirado da cartola, e ainda por cima, de forma bem polida. Continuamos ouvindo que já estamos na fase da transição energética. Mas será mesmo? Se em 2023 o valor de geração de energia das matrizes de petróleo, carvão e gás ficou em 81%, qual seria o valor para o ano seguinte? Afinal, a tal agenda de transição está em progresso, em alta velocidade, com muita eficiência pelos países, certo? Pois bem, com o fechamento do balanço de 2024, a gente observou que a energia dessas três matrizes alcançou, atenção, 86,7%. Isso mesmo, subiu em relação ao ano anterior. Mesmo que haja uma variação ano a ano, esperaríamos, pelos acordos climáticos, uma redução na fatia de geração de energia oriunda dessas fontes. Mas o que vemos é o contrário. Os números relativos nos servem para indicar as fatias de participação, mas uma análise quantitativa geral e parcial nos dá uma observação ainda melhor. Vamos ao montante geral. Se em 2023 o total de energia consumida foi de 620 exajoules, em 2024, esse valor estimado caiu para pouco mais de 593 exajoules. Isso já mostra, aparentemente, uma retração econômica global. Para ter uma ideia, um exajoule é aproximadamente 174 milhões de barris de petróleo. Ou seja, de um ano para o outro, 28 exajoules deixaram de ser gerados. Mas a coisa fica interessante quando olhamos os detalhes. Aplicando a mesma divisão de 2023 para os dados de 2024, temos 199 exajoules fornecidos pelo petróleo, ou 34%, 149 exajoules do gás natural, 25%, e 165 exajoules pelo carvão, 28%. Juntos, eles alcançaram os 86,7% dos aproximadamente 593 exajoules totais. Já a geração de nucleares alcançou 31 exajoules, cerca de 5%. Ou seja, as gerações mais clássicas subiram em valores absolutos, contribuindo para o aumento percentual. E as hidrelétricas apresentaram uma grande redução, gerando apenas 17 exajoules, cerca de 3%. E todas as outras energias alternativas renováveis juntas também produziram menos, alcançando pouco mais de 33 exajoules, ou 6%. Como dissemos antes, a redução geral de geração de energia global parece ter diminuído, provavelmente por causa de uma retração econômica mundial. Contudo, se analisarmos bem os dados absolutos, poderemos observar coisas realmente chocantes. A soma de petróleo, carvão e gás em 2024 superou, mesmo que timidamente, a produção de 2023 em 9 exajoules. Para as nucleares, o setor sozinho destacou-se em aproximadamente 6,5 exajoules a mais. Com a soma desses dois grupos de geração efetiva, obtivemos 15,5 exajoules. Isso é pouco mais de 55% do valor dos cerca de 28 exajoules que representaram a diferença entre 2023, mais geração, e 2024, menos geração. O mais absurdo é que essa diferença é quase o total que deixou de ser gerado pelas renováveis de 2023 a 2024, cujo montante ficou negativo em um pouco mais de 17,5 exajoules entre esses 2 anos. Em outras palavras, essa energia alternativa que tanto nos vendem como o futuro foi totalmente dispensável, porque além de não aumentar, reduziu significativamente sua participação global e, o pior, custou muito caro. A hidrelétrica, uma das mais importantes, despencou de forma absurda, deixando de gerar 23 exajoules. Então, se tivermos de fato uma retração econômica global, o que os números nos indicam é que ela escolheu operar com petróleo, carvão, gás e nuclear. O resto? Bom, o contribuinte que arque com os prejuízos da insanidade dessa burocracia climática patológica. A gente pergunta,
Onde está a tal transição energética, a não ser nas faturas que temos que pagar? E aqui no Brasil a situação não é diferente, ou talvez seja até pior. O ano de 2025 já se tornou recordista em desconectar as renováveis do sistema, dobrando o recorde de 2024. Ou seja, elas estão gerando energia para ninguém, mas continuam recebendo por isso. Ao mesmo tempo, o brasileiro, aquele que trabalha e paga suas contas, será presenteado com mais encargos. Isso vem dos benefícios dados a pessoas que, por alguma razão, não terão mais que pagar as suas próprias contas. É o Estado fazendo caridade com o sacrifício dos outros. Quando será que os nossos congressistas vão acordar? É imperativa a realização de uma auditoria completa no setor elétrico do Brasil. Infelizmente, a falta de um projeto de nação cobra cada vez mais caro o seu preço. E é exatamente por isso que criamos este espaço, para quem não se contenta com manchetes superficiais e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo. Aqui na Closer Brasil, nossa missão vai muito além de apenas informar. Todos os dias, mergulhamos fundo nos bastidores da política, da tecnologia, da economia e dos acontecimentos que estão moldando o nosso futuro. Trazemos análises exclusivas, contextos que você não encontra em outros lugares e uma visão completa dos fatos que realmente importam. Se você acredita que estar bem informado é fundamental para tomar melhores decisões e entender o mundo ao seu redor, este é o seu lugar. Com apenas 2 cliques, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você nunca mais perde nossas análises profundas e fica sempre um passo à frente. Não deixe que as informações mais importantes passem despercebidas. Clique agora no botão de inscrever-se, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade de pessoas que, assim como você, querem decifrar o impacto real das notícias no futuro que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo episódio.